Fala aí pessoal, Marcelo Collin aqui. Hoje quem vai ensinar inglês para nós é o Pearl Jam, aparecendo de novo nas nossas aulas. Hoje, mais uma vez, com uma música desse álbum inacreditável que é o Ten. Bom, álbum de estreia lá de 1991. Eu já falei sobre esse álbum. A gente já fez uma aula com Black. Se você não lembra, dá uma olhadinha lá nas aulas anteriores. Vamos lembrar aqui que o nome tem uma homenagem a um jogador de basquete, o Mookie Blaylock, que na época era o camisa 10 do New Jersey Nets. O Pearl Jam até queria colocar o nome do cara na banda, só que não deu, porque ia ser um rolo de direitos autorais inacreditável, então eles preferiram não. Então eles fizeram homenagem a esse camisa 10 no álbum e deram o nome do álbum de Ten. Só pra lembrar aqui, o nome da banda, né? Ele tem aquela história que é uma armadilha. Você que conhece Pearl Jam, você já sabe que é uma armadilha, né? Aquela história de que Pearl era o nome da avó do Ed Vedder, e aí eles deram o nome por causa da geleia que ela fazia, porque Jam quer dizer geleia, e Pearl Jam, geleia da Pearl. História, né? Papo furado. Apesar de ser uma história engraçada, não é bem por aí que funcionou, né? A ideia é que Pearl fosse o nome da banda, Pearl, que é pérola, e eles acabaram indo num show do Neil Young na época. A gente já falou bastante do Neil Young aqui, acho até que dá pra trazer alguma música dele. E nesse show do Neil Young rolavam umas jams, que são sessões de improviso de uma banda. Você que gosta de blues, né? O pessoal do blues gosta mais disso, de fazer jams durante os shows, em que você pega a base de uma música e fica improvisando lá por 15, 20 minutos, meia hora, em alguns casos. Então, o jam do Pearl Jam não é geleia, é de improviso. Jam, uma sessão de improviso. Que aqui no Brasil, inclusive, a gente nem traduz isso. Essas sessões de improviso a gente chama de jam mesmo. Agora, sobre a música de hoje, que é Alive, também tem algumas curiosidades aí. De novo, eu vou falar sobre vários pontos curiosos no decorrer da letra, mas só pra gente começar aqui, é uma música que já estava pronta antes do Ed Vedder ser contratado como vocalista. A música, a parte musical dela, sem letra nem nada. E pro teste do Ed Vedder, olha só o teste do cara, né? Ele pegou a música, escreveu a letra, gravou e mandou pros caras. E aí ele virou vocalista do Pearl Jam. De maneira resumida, a história dessa letra vai falar sobre um menino que descobre que o pai dele, na verdade, é um padrasto e que o pai de verdade dele morreu. Então esse refrão I'm still alive, eu ainda estou vivo, não é para ser uma coisa tão esperançosa assim, mas a gente vai falar na hora que chegar no refrão, beleza? Então vamos lá, vamos começar falando dessa letra. Lá no primeiro verso ele diz assim: Son, she said, have I got a little story for you. What you thought was your daddy was nothing but a... E aí ele não termina a frase. Então aqui, son é filho, tá? Filho. Então, essa música é cheia de aspas, tá? Porque ele vai contar em vários momentos sobre o que a mãe dele falou pra ele. Então, essas aspas se referem ao que a mãe estava dizendo pra ele. Son, então filho, ela disse. Son, she said, have I got a little story for you. Esse have I got, certo mesmo, seria aqui falar I have got, que é uma opção para eu tenho. I have got. Poderia ser só I have também, não tem problema. I have a little story for you. Eu tenho uma pequena história, tenho uma historinha para você. Have I got. Ele usa essa inversão porque é possível, gramaticalmente fica correto, fica até mais poético algumas vezes. E aí no final, for you, para você. Eu tenho uma pequena história para você. What you thought was your daddy. O que você pensava. Essa aqui é uma expressão praticamente fechada, tá? Bem útil aqui. O que você achava que era tal coisa. What you thought was something. O que você achava que era. O que você pensava ser. Your daddy, o seu pai, was nothing but a... Também uma expressão cheia aqui para nós, hein? Quando você quer falar não era nada além de um ou não passava de um, você pode usar esse termo aqui, was nothing but a, e aí você completa com o que você achar melhor. O que você achava que era seu pai não passava de um, e ele não termina a frase. E ele segue, while you were sitting home alone at age
13, your real daddy was dying. While, esse while é enquanto, a gente já viu várias vezes, né? Enquanto você, while you were sitting, aqui literalmente é você estava sentado. Cuidado, tá? Quando você quiser dizer, eu estava sentado, ou eu estou sentado, você vai falar I am sitting. Você vai usar esse formato de present continuous, tá? Porque o estar sentado é assim que a gente usa. Então, you were sitting, você estava sentado, home alone. Home alone, aqui também expressãozinha cheia para falar sozinho em casa. Sozinho em casa. Você lembra daquele filme clássico, Esqueceram de Mim? Lembra daquele filme do Macaulay Culkin? Então, o nome original é Home Alone, é sozinho em casa. At age 13. Esse at age quer dizer na idade. Na idade, at age 13, 13. Então, aos 13 anos. Tá? Na idade 13. Fica estranho traduzir ao pé da letra, mas é como se fosse assim. Enquanto você estava sentado sozinho em casa aos 13, your real daddy was dying. Your real daddy, seu pai de verdade. Esse daddy é uma forma carinhosa de se referir a pai. Você tem father, você tem dad e você tem daddy, que é papai, né? O seu papai de verdade, your real daddy, was dying, estava morrendo, dying. Seguimos na letra então. Sorry you didn't see him, but I'm glad we talked. Sorry you didn't see him, but I'm glad we talked. Aqui, né? Sorry, sinto muito. You didn't see him. Você não viu ele, ou você não ouviu. Melhor, né? You didn't see him. Aqui é sempre bom lembrar desses usos do him, que às vezes pode confundir um pouquinho, tá? Então, olha só. A gente tem o verbo aqui, que é o did not see, que é o não ver. Did not see, no passado. Então, a gente tem duas pessoas envolvidas aqui. A gente tem aquele que não viu ninguém, né? Did not see. E tem aquele que não foi visto. Então, eu quero falar, por exemplo, eu não vi ele. Tá errado esse jeito de falar, mas só para manter o exemplo, tá? Então, tem eu, que foi a pessoa que não viu, e tem ele, que foi a pessoa que não foi vista. Então, sempre tem essas duas pessoas, normalmente num verbo. Quem faz uma ação é o tal do sujeito. Então, as opções que a gente tem aqui são essas. Lembra desses pronomes aqui? Isso aqui a gente chama de pronome, né? Porque a gente usa ele no lugar de um nome. No caso da letra, ele está falando sorry, you didn't see him. Então, né, sinto muito que você não viu ele. E agora eu quero falar ele. Estou falando de quem recebe a ação. E as opções não são as mesmas. Então, eu não posso falar, por exemplo, you did not see he. Porque uma coisa quem executa e outra coisa quem recebe. Os pronomes que recebem ação são esses, tá vendo só? Então por isso que eu não posso falar you did not see he. Eu tenho que falar you did not see him, porque quem executa a ação tem uma listinha de pronomes e quem recebe a ação tem outra listinha de pronomes e a gente tem que sempre prestar atenção nisso. Beleza? E ele diz, but I'm glad we talked. Mas eu estou contente. I'm glad. Eu fico feliz, fico satisfeito. I'm glad we talked. Que nós conversamos. Olha que conversa pesada até aqui. Ó, vem cá, meu filho. Eu tenho uma história para te contar. Aquele cara que você achava que era teu pai, então, não é. Enquanto você ficava sozinho em casa aos 13, o teu pai de verdade morreu. E eu sinto muito você não ter visto ele. Mas, beleza. Que bom que a gente conversou. Valeu, até mais. Putz, essa é a conversa que tá rolando aqui nesse primeiro... Isso aqui é a parte autobiográfica da música. Por quê? Os pais do Ed Vedder, eles se divorciaram quando ele tinha 1 ano de idade. E ele acabou sendo criado pelo padrasto, sem saber disso. Ele chegou a conhecer o pai de verdade, em uma ocasião, sem saber que era o pai dele. E esse pai de verdade acabou morrendo aí antes deles conseguirem se encontrar de novo. Uma história muito triste. Tem outra música que fala da relação do Ed Vedder com esse padrasto, que não era nada boa, por sinal. A música chama Better Man. Conhece essa música? Pois é. Também faz parte desse momento da vida do Ed Vedder. Então vamos lá, né? Vamos falar do refrão em que ele diz I'm still alive. É isso.
né? I'm still alive. Me fala aí quando foi a última vez que você usou esse refrão na sua vida. Porque todo mundo, em algum momento da vida, usou esse refrão. E ficou repetindo essa música incessantemente, infinitas vezes, nos mais variados contextos da vida. Então me fala aí quando foi o último contexto em que você precisou dessa música. Vocês não têm disso? De, putz, hoje eu tô precisando daquela música. Então muita gente precisa de Alive, muitas vezes. E esse refrão aqui ele é meio lendário, né? Então, I'm still alive. Eu ainda estou vivo. Eu continuo vivo. Esse still é ainda. Tem essa ideia de continuar alguma coisa. I'm still alive. E alive é vivo. Aqui tem alguns detalhes, né, sobre a intenção do Ed Vedder. Ele não escreveu essa música para ter uma conotação positiva, tá? Para ter uma conotação de esperança. Que normalmente, quando a gente usa ela, né, a gente pensa assim, I'm still alive, eu ainda estou vivo, ainda tenho esperança, tá tudo caindo em volta de mim, mas eu ainda estou vivo, I'm still alive. A intenção do Ed Vedder originalmente era de fardo, de peso, dele falar assim, olha, depois disso tudo aqui que aconteceu comigo, depois dessa conversa terrível que a minha mãe veio ter comigo, eu ainda tô vivo, mas não queria estar. Essa é a ideia original, tá? Foi aí que quando ele percebeu que os fãs começaram a usar esse refrão de maneira mais esperançosa, né, para tentar conseguir alguma força em momentos ruins, ele mesmo disse que a música meio que foi ressignificada para ele. Então agora sim, o próprio Ed Vedder hoje enxerga com outros olhos. Ele enxerga essa música com um tom de esperança, embora não tenha sido a intenção original. É muito impactante isso, né? Então vamos lá, vamos para o segundo verso aqui. While she walks slowly across a young man's room, she said, I'm ready for you. While she walks. While é enquanto. De novo, né? Já apareceu outras vezes aqui. While she walks slowly. Enquanto ela anda lentamente. Olha o LY no final do slowly. Esse LY sempre é o mente. Então aqui está falando slow, devagar ou lento, e slowly, lentamente, vagarosamente. Across é atravessando, cruzando. Across a young man's room. Cruzando o quê? Esse apóstrofe S no man tá aqui para indicar posse. Então ele quer dizer que o quarto, room, é do jovem, young man. Então é como se ele dissesse the room of a young man. O quarto de um jovem. Então, enquanto ela anda lentamente cruzando o quarto de um jovem, she said, I'm ready for you. Ela disse, I'm ready for you. Eu estou pronta para você. Ou eu estou pronto para você. Essa também, expressão fechadinha. I'm ready for you. Estou pronto para você. I'm ready for you. Eu consigo imaginar que seja a mãe no momento de ter aquela conversa, porque realmente deve exigir uma coragem da parte da pessoa para entrar no quarto do filho adolescente de 13 anos para ter essa conversa. Coragem é o mínimo que vai precisar aqui. Aí ele segue o verso. Why? I can't remember anything to this very day, except the look. The look. You know where? Now I can't see. I just stare. Vamos lá. Então aqui tem o why, que é o porquê. I can't remember anything. Também uma expressão fechadinha. Esse conjunto de palavras é bem comum aparecer junto. Eu não consigo lembrar de nada. I can't remember anything. Não sou capaz de lembrar de nada to this very day. Até esse exato dia. Esse very pode ser tirado daqui. Ele poderia falar I can't remember anything to this day. Eu não consigo lembrar nada até esse dia. Mas o very é para dar uma ênfase. Ele quer falar nesse exato dia, nesse dia mesmo. To this very day. Except the look. Exceto, esse except é uma contração informal para except, exceto o olhar. Não consigo lembrar de nada nesse exato dia, exceto o olhar. Olhar da mãe, possivelmente, né? You know where, você sabe onde. You know where. Now I can't see. Agora eu não consigo ver, não consigo enxergar. I just stare. Eu apenas encaro. Esse stare é você olhar fixamente para alguém ou para alguma coisa de maneira até intimidadora, que é o encarar. Então, I just stare. Eu apenas encaro. Eu apenas fico olhando. Essa última frase aqui ela pode ter várias camadas de significado mesmo. Então, eu só consigo lembrar do olhar dela.
eu não consigo entender, eu não consigo ver, I can't see, então eu só encaro. É interessante pensar aqui que quando ele diz I can't see, pode servir tanto para eu não consigo enxergar, quanto para eu não consigo compreender, beleza? Então seguimos aqui, ó. Is something wrong? She said. Well, of course there is. You're still alive, she said. And do I deserve to be? Is something wrong? Há algo errado. Tem alguma coisa errada. Is something wrong? She said. Ela disse. E aí ele responde. Well, of course there is. Bom, é claro que tem algo errado. É lógico que há. Of course there is. You're still alive. Você ainda está vivo. Você continua vivo, ela disse. O que eu penso aqui é que ela está tentando entregar para ele aquela esperança que a gente falou antes. Ah, mas você continua vivo. Vamos, bola pra frente. You're still alive. And do I deserve to be? E eu mereço estar. Do I deserve? Eu mereço to be, estar. E o alive fica implícito aqui nessa frase, né? Ele poderia falar do I deserve to be alive? Mas não precisa porque acabou de falar, né? E ele segue. Is that the question? And if so, who answers? Who answers? Is that the question? É essa a pergunta? Is that the question? É essa a questão? Is that? Ponto importante aqui. A gente usa that ao invés do this nessas situações. É essa a pergunta? Is that the question? A nossa tentação é usar is this the question? Mas o mais correto é usar o that mesmo, tá? And if so, e se for, e caso seja, if so, who answers? Quem responde? Quem é que vai responder essa pergunta? Qual pergunta? Aquela do eu mereço estar vivo? Quem vai responder isso? If so, who answers? E aí vai repetindo o refrão e tudo mais. E é isso, essa é a letra de Alive. Eu coloquei aqui alguns sentidos, né? Alguns possíveis sentidos. E eu tenho certeza que é uma música que ajuda bastante justamente por trazer vários blocos de expressões que você pode usar para vários contextos diferentes, para várias situações diferentes. Às vezes é melhor, ao invés de você pensar palavra por palavra de uma frase, pensar na expressão cheia, na expressão completa. E é nesse sentido que a música pode ajudar demais a gente. Sem contar, claro, né, que o nosso intuito aqui é melhorar o nosso inglês e ao mesmo tempo ficar um pouquinho mais próximo desses artistas e dessas músicas que a gente gosta tanto. Muitas vezes a gente ouve, a gente gosta da música, mas não sabe do que ela se trata. Então é isso que a gente quer abordar aqui. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. Dúvidas, perguntas, sugestões são sempre muito bem-vindas. Valeu, obrigado, até mais.